Oi, gente! Depois das perguntinhas que a gente fez ontem, surgiram várias dúvidas, então eu separei alguns papéis aqui pra gente mostrar, para vocês visualizarem melhor o que a gente estava falando com relação à gramatura, tá bom? Esse daqui é o papel que a gente geralmente usa para convite, né? A espessura que a gente geralmente usa para convite. Deixa eu tentar focar aqui para vocês verem. Ela é aquela que eu falei de 500 gramas, tá? Ó, aqui como vocês podem ver, ele é bem grossinho, a espessura é boa, é o que a gente costuma usar, é disso pra cima, tá? Esse daqui é 500 empastado, esse daqui também é um convite um pouco menor, mas a gramatura também é de 500, olha, bem grossinho. Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês outras gramaturas e outras coisas, por que a gente faz questão de sempre usar, no mínimo, essa gramatura de 500, tá? Ó, esse daqui já é o nosso cartão de agradecimento, que a gente manda junto com os nossos pedidos. Ele é num outro papel, você vê que a ranhura é diferente, olha, a textura dele é diferente, a coloração. E ele também é empastado, tá? E a gramatura dele, eu acho que ficou em 640. Ele é um pouco mais grosso que o outro convite que eu mostrei pra vocês. Então, por isso que a gente gosta de dizer a partir de 500, tá? 500 é esse daqui, é o que a gente costuma realmente sempre fazer, é uma gramatura boa. Você, quando pega o convite, ele tem uma presença, ele mostra que veio, né? Ele, enfim, é uma coisa elegante, não fica aquela coisa muito molinha, transparente, tá? E pode ser também acima disso, como é, por exemplo, esse cartão. A gente falou da gramatura, né, de 250, muita gente respondeu lá como 250 sendo o padrão para convite de casamento e a gente não indica isso mesmo, tá? 250 é o que a gente usa pro envelope. Você vê que a gramatura dele é bem mais fina, é muito diferente, olha, ele é bem mais maleável. Pro envelope, ele super funciona. O envelope, inclusive, se fosse mais pesado que isso, mais grosso que isso, poderia até dar uma quebradinha no vinco, né? Porque o envelope tem corte, vinco, tem colagem. Então, ele realmente a gente aconselha usar aí em 250, uma gramatura boa pro envelope, pra bolsinho, pro convite individual. Até porque o convite vai aqui dentro, então quando você recebe, ele fica durinho, ele fica perfeito. E aí, quando você tira o convite, você vê que o convite tem um papel diferenciado e uma presença diferenciada, entendeu? Então, pro envelope, a gente aconselha 250, pode ser 230, dependendo do papel. E se for papel vegetal, pode até ser 200, 180. E pro convite, acima de 500. Isso é o que a gente realmente sempre indica para os nossos clientes. E eu vou mostrar para vocês, esses todos aqui são os mais grossinhos. Eu vou mostrar para vocês papelaria do dia, né? Peguei aqui um exemplo do menu. O menu, reservado, lágrima de alegria, essas coisas você pode tranquilamente pegar o de 250, que ele super atende. Ele fica bonito, fica elegante e assim, ele não precisa ser grossinho assim, a não ser que você faça questão. Se você fizer questão dele ser mais grossinho, aí você pode fazer ele no 500 gramas ou mais, tá? Mas o nosso padrão que a gente indica é realmente para menu, reservado, essas coisas, fazer no 250. 250 e 300 são gramaturas boas para papelaria do dia. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu peguei e separei aqui uma régua, alguns papéis, de gramaturas que também são boas e gramaturas que a gente não indica tanto, e eu vou explicar por quê. Esse daqui, por exemplo, ele é 400. 400 é uma gramatura boa também. Você vê que aqui, ó, ele é bem grossinho também, ele fica quase a mesma coisa que o 500 que eu mostrei ali atrás. Então, se você pegar um papel de 400 também, super funciona, não tem o menor problema. 250 é o que a gente falou que a gente não indica pro convite, tá? Ele é o que a gente indica pra papelaria do dia. E 120, menor que 250 de jeito nenhum, tá? Porque fica muito... Olha aqui, ele é como se fosse uma folha de ofício. Olha aqui, eu vou explicar pra vocês por quê. Você tá vendo que ele tem essa transparência? Isso é uma coisa muito legal de você reparar, tá? Quando você estiver procurando fornecedor, você estiver vendo vídeo, repara se quando a pessoa tá tirando o convite, ou se você recebeu mesmo um convite, né? Se quando... transparente. Então, é legal você ver se quando tá tirando do envelope, tem essa transparência. Se tiver essa transparência, é porque o papel é bem fino. Vou mostrar esses 3 papéis aqui como se fosse pro convite. Por exemplo, a gente tem um envelope estampado aqui. Se o convite fosse nesse papel, quando você tira, além de você ver que ele é muito maleável, fica transparente. Ó, o 250 tem uma leve transparência, ainda não é totalmente sem transparência.
É um pouquinho mais durinho, mas ainda assim, olha, quando você mexe no papel, ele é bem molinho. Já o 400 não tem transparência nenhuma e é bem durinho, que é a mesma coisa do 500. Né? Nesse caso aqui, nesse caso aqui específico, esses 100 gramas aqui, de 400 para 500, não faz tanta diferença, tá? É mais pelo gosto do que você vai gostar do papel mesmo, da textura do papel, ó. Esse daqui é o 500, já não faz tanta diferença para aquele de 400, tá? Quero explicar com isso, tá? Eu vi que muita gente mandou várias perguntas pra gente e votaram como o mínimo para convite de casamento sendo... Teve gente que votou 180... E teve gente que votou 250. Pouquíssimas pessoas votaram 400 ou 500, tá? Então, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês entenderem melhor. O 180 é bem próximo desse 120, então, assim, de jeito nenhum, tá? Pra convite de casamento, fica muito fino. O 250 ainda tem essa transparência, é um pouco mais grosso que o 180 e 120, mas também não indicamos, porque tem essa pegada do menu, olha, ele é bem... Deixa eu tentar... Ó, você vê quando você mexe assim, ele é bem fininho. Bem fininho mesmo. Então, a gente também não indica para convite. E aí, tem o 400 e 500, e acima disso, que dá pra fazer até outras gramaturas mais grossas também, que é o perfeito. Ele não deixa transparência nenhuma, ele tem um acabamento maravilhoso, ele é grossinho. Mas 600, 400, a gente consegue usar tranquilamente os tipos de impressão especial. Por exemplo, esse daqui é o Hot Stamping cobre, e fica maravilhoso. Olha esse acabamento, gente. Isso é uma coisa também que eu vou fazer outros vídeos pra falar pra vocês sobre o Hot Stamping original e o Hot Stamping que é só efeito metalizado. Esse Hot Stamping aqui, ele tem um leve relevo e você vê que ele é perfeito o acabamento, né? Ele não é aquele Hot Stamping que se você passar a mão, sai a tinta na mão, ó, não sai nada. Isso é muito importante vocês verem. Se sai tinta na mão, esse daqui não sai nada. E ele é uma chapa de cobre que a gente faz, a gente prensa e aí faz esse efeito espelhado. Mas não é aquele que não tem relevo, tem uns que não tem nem relevo pra cima nem pra baixo. Esse daqui é com relevo pra cima, né? E ele, se você passar a mão, sai a tinta na mão, sai um pouco de brilho na mão. Não tem, então essas também são coisas importantes pra vocês prestarem atenção, tanto quando vocês vão ver pessoalmente, quanto quando vocês veem em vídeo. Tá? Eu tô gravando aqui bem pertinho pra vocês verem como o acabamento fica bonito. Deixa eu pegar um outro aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é o Hot Stamping do nosso cartão de obrigado, também em cobre. Ele fica bem definido, fica bem bonito. A gente gosta bastante também desse papel que a gente usou pro nosso cartão de obrigado. E ele é um pouquinho mais grosso que o dos convites. Então, assim, essas são coisas que vocês têm que se atentar. Assim como a serigrafia, por exemplo. É um trabalho que a gente gosta bastante de fazer. Você vê que tem um relevo no texto, né? E fica a cor bem pura, fica bem bonito. Eu vou gravar outros vídeos desses pra vocês verem melhor os tipos de impressão também. Mas a gente gosta bastante do Hot Stamping e também é uma coisa legal pra vocês se atentarem. Então, eu acho que é isso, né? Com relação à gramatura, eu acho que a gente já falou tudo. Geralmente, envelope 250, convite no mínimo 500. Ó, quando o convite tá dentro do envelope, ele fica bem firme, ele não fica molinho. Fica aqui com acabamento perfeito. A gente consegue fazer o relevo seco tranquilamente. Fica super bonito, o relevo funciona quase, acho que em todas as gramaturas, só naquelas mais finas, assim, 180, 120, 200 é que não fica legal. Nosso relevo também é super detalhadinho, coisa mais linda, olha. Perfeitinho. E aí, quando você abre, e aí você tira o convite já é mais grossinho que o envelope. E para papelaria do dia, tranquilamente usar o 250, 300, o que você se sentir melhor. Assim, a gente pode até fazer convite em 250 em gramatura menor, tá? Isso que eu tô falando pra vocês é o que a gente indica